Boa tarde a todos, queridos companheiros. Com que alegria nós aqui nos encontramos, nesta tarde, onde juntos estamos numa simbiose maior com a espiritualidade. Esses amigos que nos abraçam a todos quando aqui nós adentramos. Então vamos primeiramente dar os recadinhos, é isso, José? Nosso cronograma de palestras se encontra no quadro de avisos ou no nosso site. O passe magnético à distância somente será ministrado de acordo com o cartão que foi dado no atendimento fraterno. Às sextas-feiras, fraterno, atendimento todos os dias, meia hora antes da palestra. Às sextas-feiras, às 19h30, temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é palestra nem está aberta ao público. Em geral, apenas aqueles que estiverem passando pelo problema da dependência e seus familiares. O trabalho social da nossa casa insiste em distribuição de 70 cestas básicas a famílias cadastradas e distribuição de lanches para moradores de rua. Por falta de espaço físico, não estamos recebendo roupas, sapatos e etc. Aos internautas, estamos recebendo perguntas ao vivo sobre o tema da palestra da tarde. Pedimos, por favor, para desligarem os celulares. Então, como já dissemos, companheiros, é com muita alegria que aqui nós nos encontramos nesta tarde, onde vamos receber aquilo que nós viemos buscar. Mas buscar a paz de Jesus através do conhecimento da doutrina maravilhosa. E assim nós vamos envolvendo o nosso companheiro, que vai trazer para nós a palestra sobre anjos desconhecidos, que está inserido no livro Caminho Espírita de Chico Xavier. Então vamos ouvi-lo, prestar bastante atenção e procurar assimilar aquilo que vai ser nos passado para que possamos aprender um pouquinho mais. Graças a Deus, graças a Jesus. Nosso companheiro? Então, tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo. Estou mais aqui uma vez com vocês para a gente pensar junto num tema muito interessante, que são os anjos desconhecidos. Essa palavra anjos é uma palavra interessante, Quando eu fui pesquisar na literatura, no Livro dos Espíritos, e no Céu e Inferno, a gente for pegar os nossos primórdios, lá na Igreja Católica, existiam várias classes de anjos, os querubins, várias hierarquias, Mas pela Igreja Católica, os anjos já eram criados, com o chip da perfeição, Já eram seres angelicais, bons por natureza, E já a doutrina espírita já ensina de forma diferente, As pessoas que vão se melhorando, elas nascem simples e ignorantes como todos, Mas vão aos poucos adquirindo essa perfeição, Então é um mérito que é conquistado, não é aquele mérito que já vem com uma memoriazinha gravada, A pessoa vai conquistando pouco a pouco esse mérito, da perfeição, do aperfeiçoamento, até se tornar alguma pessoa semelhante aos anjos, então. E vamos falar então um pouquinho no primeiro momento dos anjos da guarda, ou os mentores. É interessante, olhando o Livro dos Espíritos, tem vários capítulos que falam sobre os anjos da guarda, principalmente entre o item 489 até lá pelo 501, Tem várias perguntas que fazem, os espíritos de luz que assessoraram no feito desse livro. Então pergunta, se todo indivíduo tem um anjo protetor, Sim, eles respondem que sim. E se esse espírito, se ele acompanha
ao ser humano que está encarnado, desde o começo da vida, como que funciona, né? E os espíritos nos respondem que sim, esse espírito tem a missão, né, de nos ajudar, de nos assessorar na nossa caminhada, mesmo em momentos difíceis que nós estamos passando, desde a nossa mais tenra idade até idades mais avançadas. Muitas vezes a gente não está muito aberto ao que eles nos falam, à inspiração que eles vêm nos dar. São espíritos que foram nos confiados como uma missão para eles também, né? Nos assessorar nessa caminhada, como se fossem mentores. Nas empresas hoje em dia tem muito esse termo, né? Mentor, né? Qual é o mentor desse profissional? Quem que vai acompanhar? Geralmente é um profissional mais experiente, né? Que já está lá na empresa há muito tempo, que já conhece. Às vezes o jovem trabalhador, quando chega lá cheio de vontade para trabalhar, nem sempre sabe como fazer, acha que sabe tudo, né? E o mentor chega, ó, fica aqui, né? Vamos conversar. Veja bem, por que você está agindo assim? Será que você não tem que ter mais paciência com o seu cliente? Nós estamos aqui para nos ajudar, né? Então, o mentor lá na empresa, ele vai ajudando a pessoa a dar uma equilibrada, né? No todo aquele ímpeto que ele tem da juventude, aliás, né? E nossos mentores, geralmente, eles têm também essa missão. Eles também estão em missão para nos ajudar a evoluir e eles também estão crescendo conosco. Muitas vezes, nós nos fechamos a essa ajuda. Diferentemente dos irmãos que nos influenciam até para o mal, digamos assim, os espíritos menos evoluídos que nos influenciam para o mal, eles não são tão éticos como talvez sejam os irmãos protetores. Muitas vezes eles pegam brechas nossas e querem nos influenciar, fazer uma coisa ou outra, meio que manipulam um pouco a nossa mente. Claro que nós damos brecha também, não é que nós somos vítimas deles, não, né? Já os espíritos protetores não, eles são extremamente éticos. Eles não vão nos forçar a pensar de um jeito, não vão manipular a nossa mente se nós não dermos essa brecha. Olha que interessante, né? Então os espíritos protetores são bastante éticos. Peraí, vão influenciar lá meu irmãozinho aqui para tentar fazer o bem, mas ele está fechado, ele não está querendo olhar para mim, então ele se afasta, mas assim que se abre uma brecha de luz, esse espírito protetor vem nos ajudar e nos dar conforto. Às vezes, né, quando a gente olha aí na humanidade, quantos sofrimentos que há, quantas criancinhas que são vitimadas, muitas vezes. E a gente fala assim, poxa, mas cadê esse anjo da guarda? Cadê esse protetor? Será que ele estava dormindo, né? Com certeza ele está ali, protegendo, ajudando, amparando aquela família. Mas nós não sabemos o que desígnios que aquela criatura tem na vida, o que ela realmente cometeu em outras existências. E a nossa existência, pegando a eternidade, ela é muito curta. A gente olha o momento, só a gente fazer um paralelo com o universo, né? A gente acha a nossa Terra tão grande, né? A gente viaja e não chega no fim dela, né? Mas se a gente for ver, né? Só o Sol, que é o nosso planeta aí, nosso astro de luz, né? Ele é infinitas vezes maior que a Terra, né? E o universo, então. Então, vamos comparar com a nossa vida, né? Esses poucos anos que nós vivemos aqui, em média 100 anos, né? Comparado com a eternidade, é quase um segundo, né? Então, às vezes quando a gente olha um fato ocorrendo com alguma criatura, a gente, poxa, mas cadê esse anjo da guarda? Cadê esse espírito protetor que estava dormindo, né? De fato, ele não estava dormindo, ele estava ali, provavelmente ajudando, amparando aquela família. Basta que nós abramos os olhos, né? Nos conectemos com ele, pedimos ajuda, né? E com certeza ele vai nos assessorar, nos ajudar. Na Igreja Católica é muito comum, né? A gente falar para orar para o anjinho da guarda, né? Acender uma vela, não sei quem aqui passou por isso, né? Que a mãe às vezes ensinava, né? Isso para a gente orar, né? Para o nosso anjinho pedindo proteção. Tem pessoas até que oram também pelos amigos protetores dos nossos inimigos, entre aspas, né? Acho que é uma boa prática, né? Pelo menos a gente tentar pedir ajuda, né? E interessante que mesmo aqueles espíritos mais perversos, mais ligados ao mal, eles também têm os seus espíritos protetores, que estão ali também a todo momento, olhando por aquela pessoa, que estão ali procurando ver uma brechinha de luz para ajudar aquele ser. E quem somos nós para julgá-los, né? Nós, muito provavelmente, já passamos por situações até piores do que esses que hoje nós condenamos. E no Livro dos Espíritos, tem até um trecho muito bonito, que foi escrito por Santo Agostinho, em que ele faz quase que uma homenagem, né, aos espíritos protetores. Então, até se me permitam, eu vou ler um pouquinho aqui. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes ao vosso lado seres que vos são superiores, que sempre estão ali para aconselhar, para vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem,
que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Com certeza, não é, gente? Mesmo os mais íntimos amigos não chegam perto do nosso anjo protetor, né? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado, ali estão por seu amor, e cumpre junto a vós toda uma bela, mas penosa missão. Coitado deles, né? Realmente nem sempre a gente ajuda, né? Eles estão ali a todo momento tentando prevenir. Não, cuidado. E o que a gente faz por nós, né? A gente não cuida da nossa alimentação direito, a gente não faz exercício, a gente muitas vezes se descuida até do nosso pensamento, não faz a nossa reforma íntima, e eles, coitados, estão ali sempre tentando nos ajudar, né? Então, nós nos fechamos para a ajuda que eles nos prestam, né? Esses seres estão ali por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado, ali estão por seu amor, e cumpre junto de vós uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiver, vosso anjo da guarda estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Muitas vezes, né, a gente está lá em algum lugar, provavelmente ele daí fala, Paulo, vai por ali que acho que tem alguém que está precisando de ajuda ali, né? Poxa, é bem de fato, né? Eles nos inspiram também para o bem, né? Para tentar ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. E até mesmo o espírito de luz, que não necessariamente são os nossos mentores, também ficam a todo momento nos influenciando a fazer o bem. Continuando o texto, né? Por que não conhecer melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela nos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, esse anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer, não te avisei disso, falei, né? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e nele te precipitaste. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira? Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus, e não podereis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Afasta para longe de vós, uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que abre diante de vós. Marchai, marchai. Tende guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. E assim vai, né, gente? Esse texto é muito bonito. Se vocês até quiserem ler depois na íntegra, está dentro do item 495 do Livro dos Espíritos. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente deprime por falta de fé, né? A depressão, claro, tem causas orgânicas muitas vezes, que a gente até sabe que vieram de outras existências, que a gente foi danificando o nosso corpo espiritual, nosso corpo emocional. E às vezes até ela precisa ser medicada, sim, precisa de ajuda, muitas vezes a gente precisa até de uma terapia. Mas, muitas vezes a depressão também vem da falta de fé, né? Que a gente se acha sozinho, que a gente se acha que a gente não tem ninguém por nós, né? Tem muitos amigos aqui, não só no plano encarnado, mas também no plano desencarnado, né? Nossos mentores que estão aqui para nos proteger. É muito bonito esse pensamento que a doutrina vem nos trazer, né? Agora, falando então um pouco mais do texto de hoje, né? É um texto do livro Caminho Espírita, do Chico Xavier, do item 55, Anjos Desconhecidos. E fazendo até um paralelo então com esses nossos mentores, esses anjos desconhecidos estão aí no nosso dia a dia, estão sempre nos ajudando a todo momento. Mas onde estão esses anjos, né? Se nós formos pensar nos professores que nós tivemos quando pequenos, que zelavam por nós, pela nossa alfabetização, se nós pensarmos quantas pessoas participaram da nossa formação, os nossos próprios pais, pessoas que nos criaram, pessoas que nos deram até broncas, né? Até chefes, às vezes até severos conosco, muitas vezes foram grandes anjos que passaram pela nossa vida. Não é verdade, gente? E a gente muitas vezes só olha para grandes figuras, né, da nossa vida, ou então do meio artístico,
E esquece desses pequenos detalhes. Até mesmo, às vezes, uma pessoa que está lá ali varrendo a rua, eles também não são nossos anjos protetores. Eles estão evitando que nós peguemos algumas doenças, estão evitando que a cidade fique suja. É interessante esse pensamento, porque a gente começa a ter um olhar de gratidão para com a vida. Não é? Quando a gente começar a olhar cada pequena gotinha de solidariedade, cada pequeno gesto que nos fazem, como um suposto anjo, né, que está ali no nosso caminho, a vida vai começar a ser mais feliz. A gente vai começar a ver felicidade nas pequenas coisas, num pequeno gesto, né, que alguém um dia nos fez, né, um sorriso que alguém nos deu. Você já reparou como a gente anda muito automatizado pela vida? Só a gente ficar, às vezes, numa rua de grande movimento, a gente quase é atropelado, né? Se é que a gente também não atropela as outras pessoas, né? A vida, principalmente numa cidade grande como a nossa, ela nos faz a gente, geralmente, viver meio automatizados. E a gente não para perceber esses pequenos gestos que as pessoas podem nos devotar. Então, como eu disse, né? Pequenas pessoas que passaram pelo nosso caminho, a nossa vida. Quantas pessoas, né, participaram da nossa vida? Às vezes um tio, um professor, né, que nos ensinou coisas boas. E hoje nós trazemos muito do que isso foi nos ensinado. Então, não são só os mentores desencarnados, né, mas também mentores do dia a dia que nós temos aqui ao nosso redor. E o texto fala aqui uma coisa interessante, né? Olha, são eles, pais e mães que guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram a fé, irmãos que te fizeram confiar e servir. Vários deles agem agora na retaguarda, acabrunhados e escarnecidos, experimentando agoniada carência de afeto e sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados do amparo às gerações que retomaram a lide terrestre, enquanto outros, muito enrugados e padecentes, quase como sirineus no caminho, carregaram as cruzes dos semelhantes. Você lembra dessa história de Sirineu, né? Sirineu, quando Jesus estava carregando a cruz lá, antes de ser crucificado, veio o Sirineu e falou: mestre, posso carregar um pouquinho a cruz por você? Quantos e quantos sirineus nós já encontramos pela vida, que às vezes numa ligação, numa palavra amiga, falaram: você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui, viu? Às vezes está no hospital lá com alguma pessoa adoentada, e chega alguém e fala, às vezes uma enfermeira passa